Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada, bem-vinda a mais um programa Sempre com Você. Agradecendo o carinho da sua audiência, hoje terça-feira, agora 1h45 e nós estamos aqui ao vivo pela TV Imaculada Conceição, levando mais um dia para você, formação e informação, aqui por meio do nosso programa Sempre com Você. Então seja muito bem-vindo, fique conosco. Hoje nós vamos falar sobre Jesus após a ressurreição. Vamos continuar um bate-papo com a Maíla Guiar. Daqui a pouquinho ela esteve com a gente na quinta passada. Falamos sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas o que aconteceu depois? Né? A gente fica só esperando lá Pentecostes, nesse meio tempo, o que aconteceu? A Maíla vai estar com a gente hoje aqui então para a gente falar sobre esse assunto e claro, você é o nosso convidado especial. Se quiser participar com a gente, 3349-1015, mensagem de texto no 99347-0532. Lembrando você que quinta-feira tem sorteio aqui no nosso programa. Olha só, gente, um cabo para carregar de 3 metros, que maravilha, né? Então, um brinde da Workstation e impress cartuchos para nós aqui da TV Imaculada Conceição, nosso programa Sempre com Você. Para você concorrer a esse brinde, é só você colocar nome, telefone e bairro no nosso WhatsApp, no 993470532, ou mandar ligando, né, o nome, telefone e bairro, ligando no 3349-1015, tá bom? Você já vai estar concorrendo. Lembrando que esse sorteio vai ser feito na quinta-feira. Então você tem hoje, amanhã e quinta para ligar e concorrer. São brindes que a Workstation e Impress Cartuchos oferecem para os nossos telespectadores, para você que está aí em casa acompanhando mais um dia o nosso programa, sempre com você, tá bom? Então, muito simples, 3349-1015, tá aparecendo aqui, ó, 993470532. Você não precisa responder pergunta nenhuma, é só colocar nome, telefone e bairro e falar, eu quero concorrer ao sorteio. E já está concorrendo, tá bom? Então agora, vamos rezar, né, como fazemos sempre, fazemos todos os dias aqui. Agradecendo a Deus, porque mais um dia nós acordamos, mais um dia nós podemos viver, mais um dia nós vamos contemplar a graça de Deus na nossa vida. Sim, porque se a gente começar a olhar pelos detalhes, né, não querer algo máximo, gigante na nossa vida, perceptível assim, né, dessa forma muito grande, a gente consegue começar a perceber os detalhes, aquilo que Deus faz aos poucos conosco, por nós, e a gente passa a ser grato a Deus por causa disso. E hoje, São Maximiliano Kolbe nos diz assim, olha só, comporta-te sempre como se estivesses na presença de Deus. Comporta-te sempre como se estivesses na presença de Deus. São Maximiliano Maria Kolbe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje se encontrasse com Jesus, como é que você se portaria? Como é que seria esse encontro? Isso faz uma reflexão para a nossa vida hoje, né? Se nós estamos verdadeiramente preparados para quando nos encontrarmos com Jesus. Mas se fosse hoje, o que você diria? Você pediria desculpa? Você pediria perdão? Você abraçaria Jesus? Você somente, né, diria para Ele tudo aquilo que você fez? O que você faria? Agradeceria? E aí Padre Kolbe nos diz assim, né? Comporta-te sempre como se estivesse na presença de Deus. Na presença de Deus, se estivéssemos frente a frente com Ele, como nós nos comportaríamos? Será que nós nos transformaríamos em seres especialmente de luz, né? Que só emanaram alegria? Ou nós seríamos quem nós somos? Com as nossas fraquezas, nossas limitações? Porque a impressão que a gente tem é que, às vezes, se comportar, né? Se portar na presença do outro, eu não preciso ser pessoa de Deus para o outro. Eu posso ser quem eu sou. Mas quando muitas vezes eu estou na igreja, né, eu sou uma pessoa diferente, eu sou um ser de luz. Mas o que Padre Kolbe quer dizer para nós é que nós devemos ser a mesma pessoa onde quer que nós estejamos, com quem nós estejamos, no momento no qual, qualquer momento que nós estejamos. Porque nós não temos como escapar da visão de Deus. Às vezes eu posso querer achar que eu sou alguém, por exemplo, dentro da igreja, e ser de fato uma pessoa muito boa para todo mundo, mas dentro da minha casa, né, eu sou a pedrinha no sapato do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa. Não sou verdadeiramente a imagem de Deus. Não me comporto como eu me comportaria na frente de Deus. Isso fica uma reflexão para nós.
para a nossa vida, para o interior mesmo, né? Para o nosso interior, a reflexão que nós fazemos, primeiro de quem somos nós, como nós temos nos portado hoje, fora da igreja, fora da presença de Deus. Por que eu falo assim? Porque quando nós estamos diante do outro, também do nosso irmão, nós estamos na presença de Deus também. Porque o outro tem que ser para nós também, né? A pessoa de Cristo. A gente fala assim, eu estou, né, com o outro, eu quero ser sinal da graça de Deus para o outro, mas o que o outro é para mim? Será que eu me porto humilhando as outras pessoas? Mostrando de repente um poder que eu tenho, né? Porque às vezes a gente descobre quem a pessoa é de verdade quando a gente dá poder na mão dela. Ou não, diante do outro, em qualquer circunstância, eu tento ser quem eu sou. Não ser santo, né? Na frente da televisão, por exemplo, dentro da igreja, mas tentar ser um pouquinho parecido com Jesus, onde quer que eu esteja. A gente pode enganar meia dúzia, mas Deus a gente não engana. E se você não se comportar, se nós não nos comportarmos e não nos portarmos, né, como se estivéssemos na presença de Deus em todas as circunstâncias, a hora que nós nos encontrarmos com Ele, não adianta disfarçar não, porque Ele vai saber exatamente quem nós somos. E que bom que Ele vai saber quem nós somos. Não precisaremos contar tanta coisa. Não é mesmo? Então, como o Padre Kolbe diz, comporta-te sempre como se estivesses na presença de Deus. Seja de Deus em todos os momentos. Para quem for necessário, para quem estiver ao nosso redor. Rezemos juntos pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ela que se comportou sempre como se estivesse na presença de Deus, porque ela sempre esteve na presença de Deus. E o mais importante disso tudo é porque nós estamos sempre na presença de Deus. O Senhor não nos abandona, Ele está conosco o tempo todo. Rezemos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Ai, gente, que responsabilidade essa de Padre Kolbe, né? Dá um puxãozinho de orelha na gente, né? Comporta-te sempre como se estivesse na presença de Deus. Eu tô sempre na presença de Deus, então eu preciso ser a pessoa que eu sou, me comportar, né? Diante dos outros. Porque não adianta chegar lá na hora, abraçar, a pessoa cara a cara com Jesus, querer ser outra pessoa, ele vai falar, eu te conheço, né, de hoje. É verdade. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre Jesus após a ressurreição. Mas antes de eu chamar a Maíla aqui, quero chamar a nossa dica do dia de hoje para começarmos o nosso programa dando aquela dica marota para você. Para dar um sabor especial a qualquer prato com batatas cozidas, coloque 2 ou 3 cravos da Índia na água do cozimento. Essa foi a nossa dica de hoje. A nossa dica de hoje. Antonielle só dá dica de cozinha para ver se você faz um prato gostoso, né? E convida a gente para ir na sua casa comer, gente. Então, se tem uma coisa que a nossa equipe faz muito bem, aqui na TV Imaculada Conceição, a equipe sempre com você, é comer, viu? Então experimenta aí o prato, conta pra gente, vê se vai dar certo essa receita bacana que a gente deu para vocês. E como eu disse, o nosso tema de hoje é Jesus após a ressurreição. Eu convido com muito carinho ela mais uma vez, Maíla Aguiar. Fiquei tão feliz. Eu também, querida. Que bom. Ela aceitou, gente, tá aqui comigo de novo hoje. Vamos sentar, Nossa, Maíla. Prazer. Eu falei, Maíla, te quero de novo aqui, terça-feira. Você pode, quero dar continuidade ao nosso assunto. Isso, que não se esgota, né, Antonielle? Não, porque mesmo depois que Jesus ascendeu, né, a missão continuou, né? Sim. E aí ficaram aí os apóstolos, os seguidores, todo mundo trabalhando, Verdade. né? E nós estamos aqui até hoje. Verdade. Nós somos a continuidade dessa missão. Que responsabilidade, né, Maíla? É exatamente isso que você falava hoje na frase, né? Nos comportar, porque nós somos enviados por Cristo. Então, nós temos essa missão de propagar aquilo que Ele fez também no mundo.
Padre Kobe, ele dá uns puxão de orelha de vez em quando na gente, assim, né? Que a gente fala assim, tem coisa que ele fala, eu falo assim, entendi, me consumir, entendi. Sofrer, trabalhar e morrer pela Imaculada, entendi. Entendi. Porque ele é um santo muito atual, então ele nos coloca na perspectiva do que nós precisamos fazer hoje. É verdade. Né? Então a missão foi dada, mas é preciso exercê-la no nosso dia a dia. Pois é. Maíla, na quinta-feira você esteve aqui com a gente, Aham. foi um programa muito bom, assim, a gente teve bastante pessoal, um retorno muito legal, o pessoal falando que bom, gostou. que joia. Né, do nosso assunto, e eu fico feliz. Aí eu falei, vou dar continuidade, né? Porque a gente pensa assim, né? Ah, Jesus ressuscitou, e aí? Né? Acabou? Como é que foi? aconteceu depois? E na verdade a gente sabe que tem uma continuidade, Aham. né, Maíla? Então eu queria saber assim, depois da ressurreição de Jesus, né? Pra gente já começar, o que aconteceu? Então, Jesus ressuscita no terceiro dia. Aqui quero até dar uma dica, Tom, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas Jesus morreu na sexta, no terceiro dia ressuscitou, mas o terceiro dia não dá domingo. Mas a gente tem que fazer uma contagem aqui a partir do jeito deles contarem lá no calendário judaico. O dia judaico, ele termina com o pôr do sol e começa um novo dia com o pôr do sol, né? Então, por exemplo, Jesus, ele morreu na sexta-feira, um dia. Ao pôr do sol daquele dia, começou o sábado. Então já é outro dia. Segundo dia. Aí ele fica morto no sábado inteiro. No pôr do sol do sábado, começou o domingo. Então, 3 dias. Para nós, não, a gente contaria sexta, sábado, domingo, segunda. Então, por isso que a gente conta 3 dias. Então, depois que Jesus ressuscita, ele vai fazer isso pela força dele, porque ele era Deus. Enquanto o homem, quem o ressuscitou foi o Pai. Então, ele ressuscita e agora a grande missão, o desafio de Jesus é fazer as pessoas acreditarem na ressurreição. Porque é interessante, o judaísmo, eles acreditavam que teria ressurreição. Mas essa ressurreição aconteceria no último dia, no final dos tempos. Que é o que todos nós esperamos. Que é o que a gente espera hoje. E a igreja nos coloca e reafirma isso. Por isso que quando Jesus traz à vida novamente Lázaro, que foi um tipo de ressurreição, a gente chama de reavivamento. É verdade, né? Né? Teve Lázaro antes. Teve o filho da viúva, teve a filha de Jairo e teve Lázaro. Ele devolveu a vida a 3 pessoas. Quando ele veio fazendo isso, ele foi dando a eles dica de como seria a verdadeira ressurreição que aconteceria com ele. Ele é a primícia da ressurreição. Ninguém ressuscitou antes de Jesus, só Jesus. Só que o que precisava? Precisava que as pessoas acreditassem que ele havia ressuscitado. Isso não ia acontecer nos últimos tempos nossos. Então, era muito difícil. Imagino. Pensa, acreditar nisso? Não, e eu falo assim, né? Jesus viveu uma vida mostrando para todo mundo quem ele era. O tempo inteiro ele tinha que mostrar quem ele era. Não precisava. Exato. Né? Mas por meio dos milagres, das curas que ele ia realizando, ele ia mostrando quem ele era. Exato. Aí ele morre, né? Contando já, porque ele já dava uma prévia de como ele morreria. As Isso, pessoas já vem assinando. Né? Já vem assinando. Aí ele morre, aí ele ressuscita e ele tem que provar que ele ressuscitou. Que ressuscitou. Por isso que foi tão importante eles irem até o túmulo e não terem corpo algum. É verdade. Inclusive, eles foram, não encontraram o corpo, e depois, quem encontra com ele é Maria Madalena, Maria né? Madalena. Tem alguma, assim, pra gente poder entender, né? Porque os homens foram lá, não encontraram. E aí, Jesus aparece justamente para Maria Madalena, uma mulher. Exatamente. As mulheres, na manhã, na madrugada do domingo, elas foram até o túmulo para quê? Para aromatizar o corpo, que era um ritual que eles tinham. Então, elas vão até lá, não encontram o corpo. Encontram um anjo, 2 anjos, dependendo do relato de cada evangelista, um homem, que fala para elas, olha, vocês estão procurando alguém que morreu no meio, alguém que está vivo no meio dos mortos, ele não está aqui. Então, ele ressuscitou. Elas voltam, contam para os apóstolos, mas eles não acreditam. É aí que vem Simão Pedro
e João para poderem verificar. Essas mulheres estão falando coisas que não é verdade. Vamos lá confirmar isso. Chegam lá no túmulo e realmente não tem o corpo. Nesse entremeio, que eles voltam então para avisar aos demais apóstolos, ele aparece para Maria Madalena, que estava ali. Jesus se apresenta para Madalena, porque Madalena é o símbolo para nós da discípula. O discipulado dela foi realmente verdadeiro, até o fim. Você percebe que ela estava na cruz junto com Maria e João. Então, vamos dizer assim, é quase que uma recompensa que Jesus faz a Madalena por essa fidelidade a ela e também para quebrar um pouco esse paradigma que os homens colocavam que um testemunho de uma mulher não valeria. Agora vão ter que acreditar, porque ela não ouviu falar, ela não só viu o túmulo vazio, ela viu o mestre, ela conversou com ele. Ele conversou com ela. Então, ou eles acreditam agora nelas, ou acreditam. E ela se desesperou quando ela não viu, né? Isso. O corpo dele lá. Eu falo assim, Maria Madalena, ela teve a sua dignidade resgatada por Jesus, né? Sim. E aí eu imagino você ter alguém que te resgatou, que tirou de onde você estava e te deu vida nova, Sim. né? Que você seguia essa pessoa simplesmente ser morta da forma com que foi cruel, que a gente falava disso na quinta passada. Imagina, assim, o tamanho do sofrimento. Não sei se ela sofreu mais do que todo mundo, né? Mas, assim... foi uma dor muito grande, sim, né? Sim. E Jesus se apresenta para ela, dando a ela essa recompensa por essa fidelidade que ela deu a ele até o final, né? Ela foi realmente companheira. Ela devolveu em atos o amor e esse resgate da vida que Jesus fez a ela. E é tão interessante, Antonielli, que se a gente lembrar do evangelho de ontem, você percebe que os judeus, eles estavam tão aterrorizados com o que estava acontecendo, e quando falo os judeus aí nós estamos falando dos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que eles quando vê que está acontecendo alguma coisa, porque o túmulo está vazio, não tem corpo, eles pagam para os soldados afirmarem de que eles estavam dormindo e tinham levado Jesus embora. Por que eles têm essa preocupação? Suborno mesmo, né? Estavam subornando os guardas. Por quê? Se não tem corpo, então realmente aconteceu algo. Então aquilo que ele falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Se nós, ao contrário, pagarmos a eles e eles afirmarem, não, eles vieram aqui e roubaram o corpo, então é mentira que ele ressuscitou. Olha que situação que estava tendo ali. Só. Então, esses primeiros dias após a ressurreição de Jesus, bastante tenso. Porque, assim, ele já tinha dito que ele ressuscitaria no terceiro dia, né? As pessoas esperavam, mas talvez ainda incredulamente, né? Falou para ressuscitar, vamos ver, vamos pagar para ver. Exatamente. Foi né? muito dolorosa essa passagem de Jesus. Então, assim, elas haviam sido alertadas de que ele ressuscitaria, mas você sabe que quando a gente passa por uma situação de sofrimento, de angústia como eles e como qualquer um de nós, às vezes a gente perde a fé, a gente fica muito incrédulo. Parece que assim, tudo está perdido. Aquele que a gente acreditava, falava que era nosso Salvador, que era o Filho de Deus. Aonde que a gente terminou com ele? Na cruz. Morreu. E agora? Vai ressuscitar? Então, sabe aquela coisa? Lembro o que ele falou, mas acreditar mesmo ainda falta a força. Por isso a fé tem que ser realmente assim renovada no meio deles. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, Maíla, porque depois eu quero saber, né, quantas vezes que Jesus apareceu depois da ressurreição, até a ascensão. Me falar um pouquinho, né, de Pentecostes. Agora a gente está na preparação, Já, né? Daqui Pentecostes. um pouquinho a gente já está em Pentecostes. Domingo agora é festa da misericórdia, né? São muitos momentos que a gente vive, né, até lá Pentecostes. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar com a Maíla aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, né, a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo para vocês aqui, tá? 3349-1015, 99347-0532. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo o carinho, né,
você que está todo dia ligadinho no nosso programa. Hoje estamos falando sobre Jesus, né? Depois que ele ressuscitou, o que aconteceu? Recebemos com muito carinho a Maíla Guiar aqui com a gente mais uma vez, né? E eu quero mandar um beijo para Cris Lemes, que está assistindo a gente. A Cris é radialista também, está assistindo o nosso programa. Cris, beijo. Ela falou assim que sempre, de vez em quando, ela assiste. Ela comenta, assisti você hoje. Cris, então, ó, um beijo grande. Obrigada pelo carinho, viu? E esperamos que o nosso assunto, né, possa servir para quem está em casa. E eu acho que é bacana, Maíla, a gente até levar, eu gosto de trazer, né, pessoas que entendem do assunto, porque a gente passa a conhecer um pouco mais, né, ou bem mais daquilo que nós às vezes pregamos e muitas vezes não temos embasamento para falar disso, né? Sim. Eu gosto demais de falar desses assuntos, que eu descubro muito além. Eu até compartilhava esses dias, falei, quando eu gravava vocês, no Páginas da Bíblia, né? Falei, gente, como eu aprendi, eu vivia anotando as coisas, porque eu sempre aprendi uma coisa a mais. Trabalhava e aprendia. Isso é ótimo, muito né? Bom, isso é muito bom. Maíla, vamos falar então, né, de quantas vezes que Jesus apareceu depois da ressurreição e para quem? A aparição dele para Maria Madalena conta? Conta. Na verdade, assim, a gente não tem um número exato. Paulo fala que ele apareceu inúmeras vezes, desde a ressurreição até a ascensão dele. Mas algumas passagens são, assim, importantes. Por exemplo, essa para Maria Madalena, aos discípulos de Emaús. Depois ele aparece para os apóstolos, onde Tomé não estava. Depois ele aparece novamente para os apóstolos com Tomé. Porque Tomé não acreditou. Isso, exatamente. Porque Tomé não acreditou, ele aparece novamente a ele. Depois ele aparece para os discípulos na beira do mar de Tiberíades, onde eles têm uma pesca, que é interessante a gente falar dessa aparição dele. Então, 5. Depois ele aparece a Simão, sozinho. A Simão Pedro. Depois ele aparece a Tiago e aos outros apóstolos, né? Então, no mínimo 7 vezes. No mínimo. Contados. No mínimo. Agora, se a gente vai pegar nas cartas, por exemplo, a carta de São Paulo aos Coríntios, fala que Jesus apareceu inúmeras vezes. Então, nesses 40 dias que ele fica, a gente fica pensando, para que ele ficou 40 dias? Porque ele podia ter ressuscitado, bom, fez o que tinha que fazer, sobe novamente ao céu, que lá é o lugar dele. Mas Jesus fica os 40 dias, Antoniela, exatamente para ele ser, para as pessoas, uma testemunha dessa ressurreição. Ele precisava, nesse período, fazer com que elas passassem pela experiência de conviver com ele ressuscitado. E essa convivência qual era? Quem é ressuscitado, ele ressuscitou de corpo e alma. Ele não era fantasma. Não era um espírito. Ele não era espírito, ele não era alma penada, nada disso. Por isso que ele faz questão de aparecer em diferentes situações. Por exemplo, ele entrava sem ser pela porta. Porque lá no livro de João, fala que ele apareceu aos apóstolos e ele entrou sem passar pela porta. Então, se alguém entra no lugar sem passar pela porta, é alguém que está diferente. Então, esse Jesus que está conosco não é mais aquele Jesus histórico. Depois, quando ele aparece aos discípulos, ele pede para tocar nas suas chagas. Então, quando ele toca, Tomé toca, sente, espírito não tem carne, corpo para a gente tocar. Então, toca. Faz com que ele seja, então, dê a ele essa credibilidade. Várias são as passagens em que Jesus aparece e pede para eles comer. Vou comer com vocês, assa o peixe. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Então, olha, comer, estar com os discípulos, entrar dessa forma, mostra que Jesus agora é, de alguma forma, aquele Jesus que a gente conheceu. Por isso que eles reconheciam. Mas é realmente agora diferente daquilo que a gente conhecia antes. Então, ele é diferente. E é isso que faz a beleza da ressurreição. E é isso que também vai nos ensinar que nós vamos passar pela mesma coisa. Nós seremos transformados, porque a partir da ressurreição é um corpo glorioso.
onde essa alma está nele, nesse corpo, mas é um corpo diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver daquela pessoa. Por isso, Jesus fez a transfiguração. No episódio da transfiguração, ele mostrou para os discípulos como seria um corpo glorioso. Uma prévia, né? Do que seria a ressurreição. Para que quando acontecesse, ele se lembrasse. Mas nós já vimos ele antes assim. Então, tem que fazer uma ligação desses dois episódios para a gente entender. Então, na verdade, foram várias vezes que ele aparece nesse sentido de comprovar. No domingo agora, a gente leu, né, os discípulos de Emaús, né? E é interessante porque, assim, Jesus caminhou um tempo com eles e eles não reconheceram, eles perguntavam assim... Por que vocês estão tristes? Isso. Ah, você não sabe, não estava por aqui nesses últimos acontecimentos. E aí eles vão reconhecer Jesus no partir do pão, né? O que isso significa, Maíla? Porque eu acho que para nós, às vezes, isso é muito profundo, né? Trazendo para nossa realidade de hoje. Às vezes a gente está com Jesus no nosso meio e a gente não reconhece. Exatamente. Jesus caminhava com eles, Jesus faz questão de caminhar conosco. Porque é na caminhada que a gente reconhece ou vai sentindo a presença de Jesus. Porque eles sentiram uma energia diferente, isso, né? Eles falavam, né? Lembrava, a gente que ardia o nosso coração e ele não conseguia reconhecer. Exatamente. E é por isso que a gente percebe. Eles parecem Jesus, mas não é. Tem alguma coisa de diferente aí. E Jesus realmente vai se mostrar para eles no gesto. Então, o gesto de partir o pão... vai fazer lembrar aquilo que ele fez na última ceia. E também outras vezes quando Jesus multiplicou os pães para eles. Quem fazia isso? O mestre. Jesus fazia. Então, naquela hora, eles reconhecem Jesus e é interessante porque nesse momento, Jesus some. Não está mais lá. Porque a partir de agora, nossos olhos não precisam mais estar vendo Jesus. Jesus agora está dentro de nós. Aonde quer que nós estejamos, ele pode continuar nos falando, ele pode continuar nos tocando e a gente vai poder reconhecê-lo. Não precisa estar reconhecendo Jesus em pessoa, né, como eles ali estavam. Então é muito profundo esse encontro com os discípulos de Emaús. No fundo, cada um daqueles discípulos somos nós. Por isso que um discípulo tem o nome de Cleofas e o outro não tem nome. Todas as vezes que na Bíblia não apareceu o nome de um personagem, se coloque lá. São Cleofas e outro. Isso, esse outro sou eu, é você, é quem nos assiste. Todas as vezes que aparece uma pessoa que não tem nome, somos nós ali dentro. É a gente que é convidada a fazer essa experiência. Agora, Maíla, vamos falar um pouquinho de Tomé? Esse Tomé. Esse Tomé não acreditou. O cara conhecia e não acreditou, né? É verdade. Jesus aparece e ele tem que tocar, né? Que nem você estava falando. Isso. Ele toca mesmo. Jesus pede para ele tocar no chagas para ele reconhecer. Às vezes Tomé também somos nós, né? Sim, com certeza. Jesus aparece aos 10 apóstolos, porque Judas já não estava mais lá. E nem Tomé. E eles veem que é Jesus, Tomé não está lá. Primeira coisa que a gente vê, onde que está Tomé? Que não está junto com todo mundo. É verdade. Né? Onde que está? E aí ele não faz a experiência de Jesus ressuscitado. E aí já nos dá uma dica. Para a gente reconhecer Jesus, a gente tem que estar em comunidade. Quando a gente se aparta, a gente sempre se perde de Jesus. É o primeiro recado que João dá ali para nós. Reflexão, verdade. Aí, quando ele está junto com os outros apóstolos, Jesus está ali. Então, agora ele pode fazer a experiência de Jesus dentro da comunidade reunida. Só que Jesus quer mostrar ali aquele ponto um pouco mais profundo para nós. Para nos ensinar que a gente não precisa tocar, pegar nas coisas. Ter fé é você acreditar sem ver. É aquilo que fala na carta aos Hebreus. Hebreus 11, versículo 1. Ter fé é acreditar e crer no que não se vê, é ter a certeza daquilo que ainda não se tem. Então,
ter fé em Jesus é acreditar que ele ressuscitou sem ter visto, sem ter tocado. Para Tomé, ele precisou fazer isso. Por isso que Jesus diz a ele, olha, felizes são aqueles que acreditaram sem ter visto, sem ter pegado. Mas, como eu sei que vocês são lerdos mesmo, de coração, ele falou isso lá para os discípulos de Emaús, e vocês também são assim, nós também somos. Toca. Se precisa disso, toca. Né? Então, toca e acredita. E essa passagem que você falou, né, de Jesus encontrando lá no rio, que você queria levar em consideração? Então, esse é um texto também que aparece em João. Jesus, interessante porque parece assim que Jesus já apareceu para eles, depois Jesus some, sabe para onde que Jesus foi aparecer para quem. E aí aparece uma outra passagem em João em que eles estão pescando 7 discípulos, 7 apóstolos, né? Simão Pedro é o cabeça. Eles estão pescando e pescam, não pescam nada. Ficam lá e não tem nenhum peixe. E de longe eles veem alguém dizendo para eles, jogue a rede mais para a direita. Aí eles vão e jogam a rede. Quer dizer, obedece a ordem de alguém que eles não conhecem. Agora você fica pensando, eles não reconheceram de novo Jesus. Porque era Jesus que estava falando com eles. Então, daí a gente fica pensando, Antonielli, como será que é esse corpo ressuscitado? Que tem hora que você reconhece plenamente, tem outra hora que... Porque a gente tem uma fantasia, não sei assim, que é algo resplandecente, né? Porque até então a gente pensa assim, bom, Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou em corpo. Você já falou, não, ressuscitou em corpo e alma. Então ele tinha corpo, né? Isso. Então eu fico imaginando assim, é um Jesus meio que iluminado, alguma coisa assim, que não dá para enxergar direito a face, por isso eu não reconheci. Exatamente. É alguma coisa diferente a ponto de ter hora você reconhece, tem outra hora você não reconhece aquela pessoa. Mas eles ouvem a voz, não sabem ainda que é Jesus, e ele manda eles jogarem a rede, eles jogam a rede e recolhem 153 peixes grandes, fala o texto. É específico o texto em dizer quantos peixes eles pescaram. Aqui, antes de eu falar do número, vamos pensar o seguinte, Jesus ressuscitou, passou por tudo e ressuscitou. Por que agora esses homens, esses 7 apóstolos, voltam de novo para pescar? Jesus não encontrou eles pescando e não disse para eles, agora, a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homens. Larga isso, vocês não vão trabalhar mais disso. Vocês serão meus apóstolos, meus discípulos. A partir de agora, vocês vão pescar homens. Quando nesse texto de João mostra que eles voltaram a pescar, parece assim, acabou de novo, Jesus ressuscitou, tá, mas agora a gente tem que voltar para a nossa vida. É como se a missão deles parecesse não ter mais sentido. Porque voltaram a fazer aquilo que faziam antes. Aí, obedecendo a Jesus, eles jogam a rede, recolhem os peixes. Um deles diz, é o mestre, é o Senhor. E recolhem aquela rede com 153 peixes. Interessante que São Jerônimo, grande estudioso da Bíblia, São Jerônimo faz uma reflexão sobre esse número 153. Na Palestina, naquela região, eles diziam que 153 eram as espécies de peixes que ali naquela região existia. Quando fala 153 espécies de peixes que existiam, está dizendo. Então, eles pegaram uma espécie de um exemplar de cada espécie, mostrando que, a partir de agora, todos são resgatados por Jesus. Então, um de cada. É como se a gente lembrasse assim, a partir de agora, eles voltam a pescar uma pessoa de cada povo. São Jerônimo faz essa relação. Eles voltam a pescar homens. É uma pessoa de cada uma das raças, de cada um dos povos. Porque essa era a missão deles.
resgatar pessoas, pescar pessoas, não é mais peixes. Agora, Maíla, depois de todas essas aparições, Jesus ascende ao céu, ou Isso. seja, ele vai sozinho, né? Como que se deu esse acontecimento? Porque é diferente de Nossa Senhora, né? Sim. Que a Nossa Senhora é a Assunção, A Assunção. né? Em que ela foi levada. Agora, Jesus, ele Isso. ascende ao céu. Tipo, já vim, já provei, já mostrei para todo mundo Cumpri o plano de Deus. Agora eu subo. Isso, porque Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Então, sendo Deus, se fez homem. Mas aquilo que ele precisava fazer enquanto homem e enquanto Deus, ele já tinha feito. A missão dele já tinha sido cumprida. Então, o que ele faz? Ele dá aos apóstolos a missão, ide pelo mundo, evangelizai, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei deles os meus discípulos. Essa é a missão que vocês têm. A partir desse momento que eu já ensinei a vocês, passei e trabalhei com vocês tudo aquilo que vocês precisavam, dei a vocês a minha missão aqui, ela se encerra. Enquanto terra, volto para o Pai, porque enquanto Deus, ele reina na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma coisa interessante, que aí a gente já faz uma ligação com Pentecostes. Ele diz, eu vou para o Pai, porque de lá eu mandarei o Espírito Santo. Então, agora a revelação da terceira pessoa da Trindade. Porque, Antonieri, até vir Jesus, a experiência que a gente tinha de Deus era de Deus Pai. A gente não sabia que Deus tinha um filho. Que Deus, na sua eternidade, tinha a pessoa do filho. Com Jesus, a gente aprendeu isso. A Trindade se revelou uma parte, né, na segunda pessoa. Agora precisava revelar a terceira pessoa. E o Espírito Santo procede, quer dizer, vem da união do Pai com o Filho. Então, Jesus precisava voltar ao Pai, de corpo e alma, homem e Deus, para que o Espírito Santo viesse até nós. Que foi onde aconteceu o cenáculo. O cenáculo com Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Assim, só para a gente finalizar, para entender, foi a partir daí que começou-se a evangelização e Nossa Senhora também saiu nesse processo, porque ela estava presente no cenáculo, sim, né? Sim. Aí a gente percebe, com Pentecostes, esse cenáculo, 50 dias se passaram. A partir daquele momento, eles ainda tinham medo, por isso que eles estavam escondidos, fechados no cenáculo. Quer dizer, se aconteceu isso com Jesus, o que não vai acontecer conosco? É com a descida do Espírito Santo que eles vão ter essa força para sair e evangelizar todos. E aí a gente percebe, então, que ali tinha pessoas de todos os lugares, eles recebem de Deus essa força e saem, então, a evangelizar o mundo. Nossa Senhora vai ser essa grande mãe que vai reunir em torno dela esses apóstolos para dar-lhes força, unidade para essa evangelização. Ela em si não sai, ela não sai para evangelizar. Fala que Maria volta para Éfeso, né, com João, mas ela vai ser essa grande unidade. Ela vai ser o elo entre Jesus e esses apóstolos para o restante da caminhada. Qual que é a mensagem central desse processo de ressurreição, aparição até Pentecostes, Maíla? Então, a grande mensagem é acreditar que Deus tem um plano para nós e esse plano ele fez a gente enxergar na pessoa de Jesus Cristo. Qual que é esse plano? De que Deus sempre nos ama, que Deus sempre nos quer resgatar. E aquela mensagem lá de Gênesis, quando a gente estava perdido no pecado, agora ele cumpre a promessa, nos resgata por amor, através da cruz, mostrando que essa morte não tem poder. O que realmente vai valer a pena é acreditar nesse Deus, viver a sua palavra, porque um dia nós vamos ressuscitar como Jesus. Então, a grande mensagem é acreditar que tudo o que aconteceu com Jesus também vai acontecer conosco. Nós um dia também vamos ressuscitar. Nós precisamos ter essa certeza, Antonielli, porque é isso que vai animar a nossa vida. Porque no meio de tanta tribulação, tanto sofrimento que faz parte dessa vida nossa,
A gente precisa ser fortalecido na fé para acreditar que Jesus nos mostrou um caminho diferente junto de Deus. Até porque senão também de nada valeria o nosso trabalho, a nossa missão Porque aqui, tudo né? acabaria aqui. Acabou, né? acabou. Acabou aqui, como muitas vezes muita gente acredita, né? Ah, essa vida é essa aqui, então eu tenho que fazer tudo o que for nela porque acaba aqui. Não, o cristão tem a esperança de que tudo não acaba aqui. Nós temos a esperança de uma vida muito maior e para passar para essa vida tem a morte e um dia nós vamos ter essa ressurreição. Maíla, obrigada. Eu que mais uma agradeço, vez. minha Que querida. delícia te receber Bom, né? aqui. Muito bom. Eu fico feliz de estar aqui com você Ai, também. E eu fico feliz e eu vou trazer a Maíla mais vezes, gente. Tô aqui à disposição. Vou tirar ela um pouquinho do Páginas pra gente vir falar aqui, né? É sempre bom. Obrigada mais Eu uma que vez. agradeço. Um beijo para todo mundo e a gente está aqui à disposição. Beijo pra você também. Obrigada. Muito grande. Vamos ver então a nossa frase do santo de hoje. Não permita a Deus, nosso Senhor, que onde eu não posso ajudar, venha prejudicar alguém. Santo Inácio de Loyola. Nós vamos ficando por aqui então, desejando para você uma excelente terça-feira. Amanhã estaremos aqui, né, para rezar por você, para rezar com você, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.